Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, a lenda do mais forte. Capítulo 891, Visita de Klein. Klein é um deus da destruição muito antigo que já serviu como deus da destruição do universo 18, mas agora ocupa a posição de deus da destruição do universo 3. Em relação à sua visita repentina, Xiaya achou muito estranho, mas não se atreveu a ser negligente, e enviou Angel Campari para receber Klein. Depois de um tempo, duas figuras voaram. Campari e Klein chegaram na frente de Xiaya. Deus da destruição Klein, bem-vindo ao universo 1. Posso perguntar sobre o propósito da sua visita? Xiaya deu um passo à frente com um sorriso e deu as boas-vindas a Klein. Assim que Klein pousou, ele acenou para Xiaya e falou com uma voz fria e pesada. Deus da destruição Xiaya, por favor, treine comigo novamente. Durante o torneio Zeno, estávamos todos limitados pelo ambiente e não conseguimos demonstrar totalmente a nossa força. Portanto, vim aqui para treinar com você no planeta do Deus da destruição. Treinar comigo? Xiaya riu ao ouvir a intenção de Klein. Então Klein veio me desafiar. Xiaya lembra que após o torneio de Zeno, ele foi várias vezes ao Universo 3 para treinar com Klein, mas não teve sucesso porque este estava em treinamento de reclusão. Desta vez, porém, ele veio até ele por iniciativa própria. Isso significa que Klein tem confiança para me derrotar depois de vários anos de treinamento em reclusão? Se sim, então ele escolheu a hora errada. Xiaya percebe que depois de não vê-lo nesse período, Klein fez um grande progresso, o que não é fácil para um antigo deus da destruição. É como uma árvore murcha que volta à vida na primavera. Talvez seja por isso que Klein estava tão ansioso para desafiar Xiaya. Talvez ele esteja confiante em derrotar Xiaya. Infelizmente para ele pode ter melhorado, mas Xiaya também melhorou, e o progresso deste último foi ainda maior. Os dois agora não estão mais no mesmo nível. Considerando a disparidade real entre eles, Xiaya balançou a cabeça e rejeitou o pedido de Klein. Eu terei que desapontá-lo. Eu não posso lutar com você. Por quê? Klein franziu a testa. Ele está em reclusão há vários anos para aumentar sua força a novos patamares, apenas por uma chance de lutar contra Xiaya. Claro, como um deus antigo, ele não se importa mais em ganhar ou perder. A razão pela qual ele veio buscar uma batalha com Xiaya foi para que ele pudesse avançar no caminho para o quinto nível do reino dos deuses. Porque no complexo e completo sistema do multiverso, o caminho para o quinto nível do reino divino está quase bloqueado. Klein já havia avançado para o quarto nível do reino dos deuses e, claro, não quer parar por aí. No entanto, para ele e outros, compreender o reino não tem mais nenhum significado se quiserem continuar a melhorar. Somente através de confrontos na batalha o seu poder pode continuar a crescer. No entanto, encontrar adversários é difícil. Portanto, quando Xiaya recusou seu pedido, Klein ficou muito intrigado. Será que Xiaya está contente com o status quo e não quer mais avançar? Se for esse o caso, então ele é realmente uma decepção. Xiaya não sabia o que Klein estava pensando, mas vendo a carranca em seu rosto, ele pensou que era por causa de sua recusa e explicou. Não estou lutando com você porque não sou mais o deus da destruição do universo 1. Se você quiser lutar, você pode procurar o novo deus da destruição. Xiaya empurrou diretamente sua filha Mei Fei para o primeiro plano. Em primeiro lugar, porque Mei Fei era poderosa o suficiente para se manter sozinha. Em segundo lugar, permitiria que ela experimentasse o poder do quarto nível do reino divino e também eliminaria sua arrogância estúpida. Você não é mais um deus da destruição? Depois de ouvir a resposta de Xiaya, a expressão de Klein ficou ainda mais surpresa. Embora a posição de deus da destruição não pudesse mais lhes trazer muita ajuda em seu treinamento, o significado desta posição em si era bastante importante. Era a posição legítima de um deus universal. E ele está dizendo que desistiu? Neste momento, Angel Campari ao lado falou. Klein-sama, Xiaya-sama realmente renunciou ao cargo de deus da destruição. O atual deus da destruição do universo 1 é filha de Xiaya-sama, que também é um deus muito poderoso. Se Klein-sama quiser lutar, peço que procure Mei Fei-sama. Bem, então esqueça. Não estou interessado no novo deus da destruição. Klein balançou a cabeça, perdendo o interesse. O recém-nomeado deus da destruição, não importa quão forte seja, teria limites, assim como Jiren do universo 4. Eles não poderiam ajudá-lo a avançar na batalha. Só então, como se ouvisse alguém mencionar seu nome Mei Fei, que estava aprendendo a usar a energia da destruição com Kuzu, subitamente subiu ao céu. Seus olhos brilharam quando viu Xiaya e Klein não muito longe e ela voou diretamente pelo espaço. Ela está ansiosa para usar sua força. Ignorando quem era o adversário, ela gritou de forma fofa e socou Klein. Estrondo. Houve um barulho alto e surdo, e de repente, um forte vórtice de ar foi agitado ao longo do avião. Klein ergueu a mão e colidiu com o punho de Mei Fei no ar. Com um grande estrondo, o chão sob seus pés pareceu ter sido atingido por uma força enorme e afundou de repente. Grandes pedaços de terra e pedras foram levantados e uma nuvem de poeira encheu o ar. Klein olhou para Mei Fei com alguma surpresa, surpreso que a mulher à sua frente tivesse uma força tão poderosa. Mas ele imediatamente zombou, pensando que era ridículo ela atacá-lo com tanta força. Então, com uma leve torção de sua cintura, uma enorme força surgiu de seus pés, passou pelos músculos da cintura até os braços e então ele atacou com um estrondo alto. Bang! Mei Fei ficou chocada e seu cabelo verde imediatamente explodiu com uma luz roxa brilhante. Arcos elétricos cercaram seu corpo enquanto ela tentava aumentar sua resistência, mas no final das contas ela não era páreo para o poder de Klein. Ela foi lançada voando como um míssil e então, como uma pipa com a corda quebrada, caiu com o vento. Essa pirralha finalmente conseguiu o que merecia. Xiaya sorriu impotente. Foi bom para sua filha sofrer um pouco com suas ações imprudentes, mas seu amor pela filha fez o corpo de Xiaya se mover inconscientemente.
Como um fantasma, ele desapareceu de repente e reapareceu no ar no segundo seguinte, pegando o corpo de Mei Fei em seus braços. Depois de pousar e colocá-la no chão com firmeza, Xiaya olhou para ela e repreendeu. Você cresceu, hein? Vamos ver se você ainda ousa ser tão arrogante no futuro. Se não fosse pelo Sr. Klein mostrando misericórdia agora há pouco, aquele golpe teria feito você vomitar sangue. Eu não esperava que ele fosse tão poderoso. Mei Fei franziu os lábios, parecendo fofa e charmosa por fora, mas sentindo-se extremamente chateada por dentro. Foi tão embaraçoso ser facilmente derrotada em sua primeira batalha depois de se tornar o deus da destruição. Felizmente não havia estranhos aqui, caso contrário Mei Fei teria enlouquecido. Obrigado por mostrar misericórdia, Sr. Klein, disse Xiaya, virando-se para acenar para Klein, enquanto também olhava ferozmente para Mei Fei. Você tem sorte de ter sido o Sr. Klein. Se fosse outra pessoa, você estaria meio morto. Mei Fei permaneceu em silêncio depois de ouvir isso. Nesse momento, Klein finalmente teve a oportunidade de dar uma olhada no novo deus da destruição do Universo 1. Mei Fei era sem dúvida uma mulher muito bonita. Sua alta estatura, herdada dos excelentes genes de Myers, a fazia parecer muito elegante. Depois de se tornar a deusa da destruição, ela exalava uma aura sagrada e pura. Durante a primeira etapa do torneio Zenon, Klein já havia testemunhado o poder de Mei Fei. Naquela época, ela agiu de forma imprudente e mesmo agora, depois de se tornar a deusa da destruição, não mudou muito. Klein assentiu levemente. Através da breve conversa agora, ele entendeu a força de Mei Fei. Embora mais fraca que Jiren do Universo 4, ela é muito mais forte do que qualquer antigo deus da destruição. Klein acenou com a mão e disse indiferente, está tudo bem. Senhorita Mei Fei é sua filha, certo? Ela tem muita força em tenra idade. Não é impossível para ela alcançar o quarto nível do reino dos deuses no futuro. Senhor, Xiaya, já que você passou a posição de deus da destruição para sua filha, isso significa que você se tornou ainda mais poderoso. Por favor, lute comigo, disse Klein, com seus olhos brilhantes fixos em Xiaya enquanto mais uma vez propunha uma luta. Desta vez, Xiaya ponderou por um momento. Considerando que a outra parte mostrou misericórdia para com sua filha, ele não se importou em exibir suas habilidades. No entanto, ele ficou um pouco confuso. Se você realmente quer lutar, você pode simplesmente procurar Bomen ou Jiren. Por que vem até mim? É porque durante o torneio de Zenon. Klein respondeu, não quero lutar com você para derrotá-lo, mas para encontrar uma maneira de melhorar. Para ser honesto, desde que lutei com você no torneio de Zenon, senti vagamente um caminho para continuar. Isso não acontecia há muitos anos. Quanto ao motivo de não ter ido para Bomen, é porque nos conhecemos muito bem. Quando servimos juntos como Deus da Destruição, lutamos inúmeras vezes e estamos muito familiarizados com os padrões de luta um do outro, então não há muito sentido em procurá-lo. Quanto ao Deus da Destruição Jiren, apesar de sua força surpreendente, ele ainda não está no quarto nível do reino divino, então ele não tem muito significado para mim. Eu vejo. Xiaya assentiu levemente depois de ouvir a explicação sincera de Klein, percebendo que a pessoa à sua frente também era um maníaco por luta. Para Klein, continuar buscando o caminho para o quinto nível do reino dos deuses era a coisa mais importante no momento. Xiaya não pôde deixar de suspirar. No multiverso, se alguém quiser se libertar das leis e avançar para o quinto nível do reino divino, rompendo-o com força, é tão difícil que é quase um beco sem saída. Capítulo 892. A luta entre deuses. Senhor, Xiaya, você está disposto a lutar comigo? A voz de Klein era profunda e clara. Ele olhou para Xiaya novamente e seu corpo começou a brilhar com um denso brilho roxo. Com prazer, Xiaya sorriu levemente e não recusou. Então, com Voxos, ele recuou 1 quilômetro para trás. Para ser sincero, Xiaya não se atreveu a subestimar Klein. A força atual de Klein é comparável à de Whis, e seu poder explosivo é ainda um pouco mais forte que o de Whis. Deve ser dito que este tipo de ser poderoso que rivaliza com os anjos é verdadeiramente digno de ser um deus da destruição veterano. No entanto, apesar de reconhecer a força de Klein, não é suficiente para Xiaya, que foi capaz de derrotar o ataque combinado de 5 Dark Angels. Vir. Xiaya falou calmamente e seus lábios se curvaram levemente, enquanto seu cabelo começou a se arrepiar. Com a liberação de seu pico de energia, um furacão surpreendentemente intenso girou em torno dele. Estrondo. Como se o céu tivesse rachado, uma pressão avassaladora desceu de repente. Ao ver isso, Klein ficou um pouco surpreso, mas sua excitação aumentou ainda mais. Quanto mais forte fosse seu oponente, mais insights claros ele obteria durante a luta mais tarde. Isso era exatamente o que ele esperava. Então, sem hesitação, Klein também liberou toda a sua força, seu poder decisivo e dominador irrompendo com um estrondo alto, espalhando-se em todas as direções. Em um instante, todo o planeta do Deus da Destruição ficou instável, como se estivesse no meio de um oceano com possibilidade de virar a qualquer momento. O que é ainda mais assustador é o efeito cascata que se estendeu por milhões de quilômetros ao redor, espalhando todas as nuvens no céu azul anti-sereno. Uau, os dois são tão poderosos! Sentindo a pressão transmitida pela energia de ambos os lados, os olhos de Mei Fei brilharam de excitação. Ela queria correr e dar uma olhada mais de perto, mas assim que se aproximou foi atirada pelas ondas, caindo e girando antes de ser arremessada para fora em pouco tempo. Inacreditável, a força do Klein-sama já ultrapassou a de um anjo, exclamou Angel Camparri. Como um anjo veterano cuja força não era menor que a de Whis, ele naturalmente podia sentir que a força de Klein já havia superado a sua. Kuzu flutuou lentamente no ar, olhando para longe com os olhos arregalados e disse, no entanto, comparando as duas energias, a força de Xiaya-sama é mais surpreendente. Posso sentir que todo o planeta do Deus da Destruição está tremendo violentamente. Camparri assentiu. De fato, a força de Xiaya-sama é muito mais surpreendente. Nesse momento, Mei Fei voou de volta e ao ouvir Camparri elogiando seu pai, ergueu a cabeça com alegria e disse com orgulho, claro, meu pai é o mais forte.
Seja por admiração ou por realidade, Xiaya ocupava uma posição insubstituível no coração de Mei Fei. Mei Fei permaneceu solteira até hoje porque ninguém ao seu redor se comparava a Xiaya. Com um pai tão notável ao seu lado, Mei Fei não tinha interesse em outros homens comuns. Claro, isso também tem muito a ver com o temperamento de Mei Fei. Ela é inocente e direta e não pensou muito sobre isso. Kuzu e Camparri concordaram com as palavras de Mei Fei. A força de Xiaya é agora considerada a melhor no multiverso, perdendo apenas para Zeno e Grande Sacerdote. Do outro lado, a batalha já havia começado. À medida que sua aura atingiu o pico, eles se transformaram em um feixe de luz e correram um em direção ao outro. Xiaya estreitou os olhos ligeiramente e soltou um suspiro suave, enquanto olhava para seu oponente não muito longe, que brilhava com uma luz ofuscante como o sol nascente. A força de Klein pode definitivamente ser descrita como avassaladora. Mesmo que fosse um deus da destruição como Beerus, ele provavelmente não seria capaz de chegar perto dele. Apenas as chamas abrasadoras e a pressão que parece pesar no coração foram suficientes para manter os inimigos à distância. Mas para Xiaya ainda não foi suficiente. Xiaya olhou calmamente para Klein antes de diminuir a distância de vários milhares de quilômetros em um instante. Ignorando a aura feroz que emanava do corpo de Klein, Xiaya apareceu na frente dele sem esforço e desferiu um soco comum. O soco parecia lento e não parecia ter muita força, mas para todos que assistiam, parecia estar cheio de uma qualidade ilusória. Incrível! Klein exclamou, sorrindo enquanto os pelos de todo seu corpo se arrepiavam. Diante do ataque de Xiaya, Klein de repente sentiu como se tivesse sido transportado de volta à Era Antiga, ao tempo em que ele era o deus estagiário da destruição, enfrentando o anjo que o guiava. O imenso sentimento de disparidade era simplesmente demais para resistir. Estrondo. As chamas foram perfuradas e Klein soltou um gemido abafado e foi lançado voando em alta velocidade, deixando para trás um longo rastro de luz. Um movimento. Apenas um soco e Klein realmente experimentou o que significa ser esmagado. Não foi como durante o torneio Zeno, quando Xiaya teve que contar com o buraco negro para executar a onda de contenção do mal a fim de subjugar Klein. Agora, ele estava realmente usando sua força tirânica para suprimir seu oponente. Incrível, está aí a força do Xiaya do Universo 1? Comparado a 2 anos atrás, é como se ele fosse uma pessoa completamente diferente. Klein parecia um pouco atordoado, pensamentos complexos passando por sua mente antes que todo seu corpo fervesse de excitação. Bom, volte. Este era o tipo de batalha que ele esperava. Mesmo se ele perdesse, isso ainda lhe proporcionaria uma ajuda inesperada. Todo o ser de Klein ficou cheio de excitação quando ele rapidamente retornou à sua posição original com um suspiro e então liberou todo o seu poder para entrar na batalha. Com Xiaya. Xiaya, é claro, também não se conteve. Diante dos ataques implacáveis de Klein, ele defendeu cada movimento e então, bang, ele desferiu uma série de socos em sucessão. Mas como o som de bang, estrondo, continuava soando, o céu parecia tremer constantemente como um trovão abafado. Em pouco tempo, o planeta do deus da destruição ficou cheio de buracos e incontáveis pedaços grandes de terra e rocha foram jogados no ar antes de desabar com um rugido ensurdecedor. Enquanto isso, crateras do tamanho de quilômetros continuaram a aparecer na superfície do planeta, com algumas crateras se sobrepondo e causando a formação de fissuras profundas e aparentemente sem fundo. À medida que a batalha de Xiaya e Klein se intensificava, seus movimentos se tornaram mais rápidos e a área coberta por sua luta se expandiu, ultrapassando gradualmente os limites do planeta e entrando na vasta extensão do espaço dentro do mundo de God of Destruction. Lá, inúmeras pequenas estrelas foram tiradas de órbita ou diretamente pulverizadas pelas ondas de energia geradas na batalha. Bang. Inúmeras estrelas foram destruídas e até o espaço no fim do mundo começou a se agitar. Sendo um mundo equivalente ao mundo sagrado do Sky, o espaço do mundo do deus da destruição era muito estável, localizado no auge do universo. Durante a batalha espetacular, Klein quase usou todos os seus truques, mas Xiaya permaneceu calmo e composto o tempo todo, nunca mostrando sinais de confusão em seus movimentos. Rachadura. Xiaya bateu o pé no chão e uma força poderosa provocou um vendaval. Num piscar de olhos, ele saltou como um raio e apareceu atrás de Klein sem que ele percebesse. Ele agarrou um dos braços de Klein e girou-o no vazio antes de jogá-lo com toda a força em direção a uma estrela distante. Estrondo. O chão rachou e a estrela se despedaçou. Uau, tão poderoso! Quando poderei alcançar esse nível? Mei Fei olhou com os olhos arregalados enquanto sentia as ondas de choque de energia reverberando constantemente no mundo do deus da destruição. A loucura dentro de sua linhagem Saiyan a estava deixando ansiosa por uma briga, e ela mordeu o lábio, desejando poder participar da batalha. No entanto, Mei Fei permaneceu equilibrado e não correu para a batalha. Se o fizesse, ela sabia que seria reduzida ao nada e seu corpo se dissiparia no ar. Kuzu bateu palmas de entusiasmo, assim como Mei Fei. Angel Camparri não pôde deixar de sorrir ironicamente. As estrelas do mundo divino foram completamente destruídas desta vez. Estaremos ocupados com trabalhos de reparo por um tempo. Porém, como a luta chegou a este ponto, não há necessidade de continuar. Está pronto. Klein emergiu das pedras rachadas, parecendo desgrenhado, e pousou de volta no planeta do deus da destruição com Xiaya. Olhando para Xiaya com uma expressão complexa no rosto, Klein balançou a cabeça em derrota e disse: "Eu perdi." Seu poder aumentou muitas vezes desde o torneio Zeno. Klein se perguntou como Xiaya treinou para alcançar um aumento tão grande de poder em pouco mais de 2 anos. Não admira que Xiaya tenha decidido renunciar à posição de deus da destruição. A razão para isso é que a posição do deus da destruição não é mais adequada para Xiaya continuar a manter esta posição. Porque eu sou o deus do tempo do reino do tempo. Ser o deus da destruição não era minha verdadeira intenção.
Deus do tempo? Klein ficou momentaneamente atordoado com uma pitada de surpresa no rosto. Ele já tinha ouvido falar do Deus do tempo, pois é uma posição divina dedicada a manter a estabilidade do espaço-tempo. De repente, um arrepio percorreu seu coração, já que Klein não esperava que a outra parte também tivesse a misteriosa identidade do Deus do tempo do Reino do Tempo. Porém, durante a batalha anterior, o oponente não havia usado o poder do Deus do tempo. Então, ele nem usou toda a sua força. Klein sentiu-se desanimado, como se tivesse feito um esforço tremendo para obter um tesouro, apenas para descobrir que ele foi descartado casualmente por outra pessoa. Essa disparidade foi precisamente a fonte do atual estado de espírito de Klein. Mas Klein era alguém que passou por muitas provações e tribulações, então rapidamente recuperou a compostura. Ele sorriu e disse: "Parece que posso ir treinar com você muitas vezes no futuro. Espero que você não recuse." "Claro que pode, mas da mesma forma, você também precisa me ajudar a treinar Mei Fei para que ela entenda a importância das coisas." "Sem problemas." Klein concordou prontamente. "Pai, você é demais. Como pôde deixar alguém vir e me intimidar?" Mei Fei olhou para Xiaya com um par de olhos verdes esmeralda claros, como um lago, todo o seu corpo lembrando um leão louco cujo pelo estava arrepiado. Ela já tem o Kuzu, não precisava de mais ninguém para ajudá-la a treinar. Capítulo 893. Meio ano. Isso não está em discussão. Xiaya olhou para Mei Fei. Não havia possibilidade de ele ceder a ela neste assunto. Mei Fei tem um autocontrole extremamente ruim, assim como alguém que sofre de TAR. Ela age por impulso e nunca considera as consequências. Se não houvesse ninguém supervisionando-a ou nenhuma pressão sobre ela, Mei Fei provavelmente começaria a relaxar. Esta foi a conclusão de Xiaya depois de conhecê-la há muitos anos. Se Mei Fei pudesse controlar seu temperamento como sua irmã Xili e pensar mais nas consequências antes de agir, Xiaya não ficaria tão preocupada. Desde que ela se tornou a deusa da destruição, Mei Fei precisava amadurecer um pouco mais. Ser muito infantil não era mais aceitável. Xiaya não teve tempo de treinar Mei Fei, então trouxe Klein como seu parceiro de treinamento. Originalmente Kuzu e Campari, como guias do deus da destruição, eram as pessoas mais adequadas para treinar Mei Fei. Porém, devido às suas responsabilidades como anjos, eles só podem intervir e corrigir as ações dos deuses da destruição quando estes violam as regras. Normalmente, além de treinar o deus estagiário da destruição, eles não poderiam interferir muito em suas ações. Afinal, os deuses da destruição são os principais deuses do universo, representando a operação específica do sistema multiverso, enquanto a existência dos anjos era apenas um seguro para o sistema multiverso. Como tal, eles não poderiam ultrapassar seus limites e interferir muito nas ações do deus da destruição, que é um dos dois principais deuses do sistema multiverso. Regras são regras, e precisamente por causa dessas restrições, os anjos parecem ser de outro mundo antes que Deus da destruição cruze os limites. Além disso, depois que um deus da destruição estagiário se tornar oficial, eles terão que treinar pessoalmente o deus da destruição agora oficial. Embora os anjos tenham muito conhecimento teórico e possam ajudar as pessoas comuns a crescer com sua orientação, Xiaya não pode garantir que Mei Fei possa aprender apenas com conhecimento teórico, sem combate real, especialmente com sua personalidade indisciplinada. Para ela, o combate real ainda era a melhor forma de avançar. Claro, Mei Fei não queria que ninguém a treinasse. Para dizer bem, é treinamento. Para ser franco, é só apanhar, não é? Ela revirou os olhos e se aproximou para segurar a mão de Xiaya, agindo como mimada. "Papai, que tal você me treinar pessoalmente? Também preciso treinar e não tenho muito tempo." HMPH é obviamente uma desculpa. Não levará muito tempo para me treinar. Mei Fei se inclinou, seus lindos olhos esmeralda olhando fixamente, enquanto seu cabelo verde dançava no ar. Xiaya olhou para Mei Fei e um sorriso apareceu em seu rosto. Golpe. Ele bateu na cabeça dela e disse: "Você está ficando cada vez mais desobediente. Se você continuar assim, terei que conversar com sua mãe sobre encontrar alguém para entregá-la." "Me deixa? Me entregar para alguém? Não é o mesmo que me casar como Xili?" Mei Fei franziu a testa, pronta para continuar agindo como mimada, mas de repente as palavras ficaram presas em sua garganta. Ela bufou e virou a cabeça, ignorando Xiaya. "Ah, eu não quero me casar. Posso treinar sozinho." Mei Fei acenou com a mão indiferente e não havia preocupação em seu rosto. Entregue a quem? Quem se atrever a levá-la para o universo, ela poderá facilmente destruí-los." Mei Fei pensou consigo mesma, sentindo-se muito irritada. A ideia de sair do abraço dos pais a incomodava e tudo lhe parecia irritante. "Senhorita Mei Fei, é isso que seu pai quer. Estou ansioso para treiná-lo no futuro", disse Klein sinceramente a Mei Fei, ignorando a tensão entre Xiaya e sua filha. "Eu sei, e farei com que você veja o quão poderoso eu sou. Então vamos esperar e ver." Klein não levou a sério as palavras infantis de Mei Fei e sorriu com indiferença. Depois, ele cumpriu sua promessa e treinou Mei Fei em combate pela primeira vez. O resultado foi óbvio. Mei Fei perdeu para Klein e não durou nem alguns lances. Depois que a poeira baixou, Mei Fei estava deitado em um grande buraco que desabou. Ela olhou fixamente para as nuvens flutuando no céu, completamente desprovida de seu comportamento arrogante anterior. Ser derrotada tão facilmente por ele foi um grande golpe para ela. HMPH, acabei de me tornar o deus da destruição. Não é estranho que eu tenha perdido. Mei Fei se confortou com essas palavras, sentindo-se um pouco melhor. "Parece que vai demorar muito para você me mostrar o quão poderoso você é. Por enquanto, continue treinando." Clay olhou indiferentemente para a garota que havia derrotado. Ele se conteve quando atacou e não a machucou de verdade. "Muito bem, vamos continuar." Ao ouvir a voz indiferente de Klein, Mei Fei foi imediatamente estimulada e uma forte aura irrompeu de seu corpo. Ela saltou do poço e olhou ferozmente para Klein.
Depois de um tempo, parecia que ela percebeu que ainda não era páreo para ele e gradualmente conteve a aura. Essa garota tem alguma personalidade. Clay acenou com a cabeça para Mei Fei antes de se despedir de Xiaya e dos outros. Esta batalha com Xiaya pode ter terminado com sua derrota, mas o confronto entre especialistas lhe ensinou muito. Então ele precisa voltar e digerir bem em preparação para o próximo desafio. Observando as costas de Clay enquanto ele saía, Xiaya chegou ao lado de Mei Fei. Você agora entende o quão poderoso ele é. Existem muitos especialistas no multiverso, sem mencionar o vasto mundo além do multiverso. Espero que você possa crescer porque ainda há um longo caminho a percorrer no futuro. Mei Fei assentiu silenciosamente como se tivesse crescido de repente. Entre os filhos de Xiaya, Mei Fei era o mais talentoso, superando até Shilin e Myers. Se havia alguém com maior probabilidade de acompanhar seus passos, era ela. Então Xiaya sempre teve grandes expectativas em relação a Mei Fei. Nos dias que se seguiram, Mei Fei começou a treinar forte, talvez tomando tal iniciativa pela primeira vez na vida. Neste momento, a combinação única do lendário Super Saiyan e da divindade do Deus da Destruição tornou-se aparente. No passado, depois de assumir a posição, a força de um Deus da Destruição típico já teria atingido seu pico e seria improvável que eles experimentassem um progresso significativo novamente. No entanto, agora Mei Fei parece quebrar esse padrão fixo, pois sua força muda a cada dia. Uma forte rajada de vento varreu a pastagem verdejante, enquanto uma figura leve e graciosa aparecia repetidamente na vasta planície. A figura passou pelo lago, cortando as ondas da água branca, causando um som alto de respingos. As ondas explodiram no ar, transformando-se em uma garoa suave que continuava a cair. Uma garota belíssima com olhos brilhantes e claros, uma dentição perfeita e um comportamento delicado e gentil flutuava no ar. Seu cabelo verde claro esvoaçava levemente, exalando uma sensação de feminilidade que se misturava com sua elegância, criando uma beleza irresistivelmente cativante. Energia de destruição. Com um leve zumbido, uma luz roxa clara brilhou. O rosto requintado de Mei Fei olhava do alto, seu olhar fixo para baixo. Uma bola de energia roxa da destruição tremeluziu brevemente na ponta dos dedos antes de descer rapidamente ao chão. Ao se aproximar da superfície, expandiu-se abruptamente em uma esfera de luz de 2 metros de diâmetro. Com o estrondo alto como se matéria e antimatéria estivessem se aniquilando, a energia horrível destruiu silenciosamente um grande pedaço de terra e rocha, deixando para trás uma superfície lisa e curva que lembrava a de uma colher escavando. Xiaya estava sentada de pernas cruzadas ao lado do lago, do outro lado, lançando um olhar de longe para a comoção no lado de Mei Fei. Um sorriso gentil apareceu em seus lábios antes de ele fechar os olhos e retornar ao seu treinamento. Os dias se passaram e meio ano passou num piscar de olhos. Durante esse semestre, Mei Fei parecia um motor ligado à plena potência, sua força crescendo sem parar. Enquanto isso, Xiaya sentiu que faltava alguma coisa no que diz respeito à sua compreensão do 5º nível do reino divino, como se um fino véu estivesse bloqueando sua visão, tornando difícil ver o que estava por trás dele. Isso fez Xiaya suspirar, percebendo quão difícil era romper o 5º nível do reino divino. Originalmente, ele planejava continuar praticando assim, mas uma boa notícia interrompeu o treinamento dele e de Mei Fei. Shili, que estava grávida de mais de 9 meses, deu à luz um menino. Xiaya foi promovido a avô. Capítulo 894. Crise que se aproxima lentamente. Embora Xiaya tenha se preparado mentalmente para a notícia de se tornar avô, ele ainda experimentou algumas emoções inesperadas quando recebeu a notícia. Ele nunca imaginou ser avô tão cedo, considerando que tinha apenas 57 anos. Num piscar de olhos, 57 anos se passaram desde que ele chegou ao Dragon Ball World. O tempo realmente voou rápido. Lembrando de quando ele abriu os olhos na sala de incubação Saiyan, depois foi adotado pelo casal Adri, conheceu o pequeno Shilin, treinou, foi para a batalha, chegou na Terra e tudo mais que aconteceu depois. Parecia que tudo tinha acontecido ontem. Estou ficando velho, Xiaya suspirou. No entanto, quando pensou em seu corpo jovem e em suas 2 adoráveis esposas em casa, de repente sentiu que ainda estava no auge e que tinha um longo caminho a percorrer no futuro. No Dragon Ball World, a maioria das pessoas se casou e teve filhos ainda jovens. Goku também não se tornou avô aos 40 anos? Comparado a ele, Xiaya sentiu como se tivesse perdido nesse aspecto. Como o nascimento de seu neto era um assunto tão importante, Xiaya naturalmente teve que fazer uma viagem de volta. Então ele informou Angel Campari e usou a transmissão instantânea para trazer Mei Fei e Kuzu junto com ele enquanto eles corriam de volta ao planeta Ongshan do Universo 5. Após uma sensação de girar e girar, Xiaya abriu os olhos e se viu de volta à sua casa no planeta Ongshan. Neste momento ninguém estava em casa. Shilin, Myers e os outros já haviam ido para a casa de Shili e Vic. Sem demora, Xiaya foi até lá com Mei Fei. A casa de Vic não ficava longe da de Xiaya. Ficava apenas algumas ruas de distância. Logo eles chegaram e ouviram risadas e um choro de bebê vindo do quarto quando abriram a porta. Quando Xiaya olhou, viu que a sala já estava cheia de gente. A família de Adri, a família de Bardock, a família de Elise e a família de Raditz estavam presentes. Todos os parentes da criança compareceram e todos conversavam e riam, comemorando o nascimento do recém-nascido. Xiaya foi na verdade o último a chegar. Xiaya, você finalmente está aqui. Myers viu Xiaya e Mei Fei entrar e cumprimentou-os com um sorriso. Olha, este é o filho de Shili e Vic. Shilin segurava um bebê pequeno nos braços. Xiaya se aproximou rapidamente e tocou com cuidado a mãozinha do bebê. Qual o nome dele? Ele perguntou. Vic se aproximou e disse com um sorriso. O nome já foi escolhido. O nome dele é Carson. Carson. Xiaya olhou para o bebê nos braços de Shilin e acenou com a cabeça, murmurando o nome algumas vezes. O nome tinha um estilo Saiyan distinto. Usando a técnica secreta do planeta Yardrat, Xiaya verificou e descobriu que Carson tem um talento excepcional.
Talvez tenha sido por causa de sua mãe, Chili, que era uma poderosa especialista no reino divino. Carson tinha uma aura poderosa inata que era um presente de sua linhagem, mas ao mesmo tempo também aumentava a dificuldade de seu treinamento futuro. Se Carson se tornasse um guerreiro como Chili, que amava artes marciais, isso seria bom. Porém, se ele fosse de vontade fraca como Goten na obra original, então suas conquistas na vida seriam limitadas, desperdiçando seu talento. Mas isso não importava. Mesmo que o neto de Xiaya não fosse tão bom, ele ainda poderia atingir o nível de Super Saiyan. Isso já foi suficiente. Xiaya não esperava que todos os seus descendentes alcançassem o reino divino, pois isso não era realista. Em seguida foi a festa de comemoração do nascimento de Carson. Como se tratava apenas de um caso de família com 5 famílias, eles não deram tudo de si e apenas convidaram alguns amigos próximos para comemorar. Após a festa simples, Mei-Fei brincou com o bebê recém-nascido enquanto seguia ao lado de Chili. Chilin conversou com a irmã de Goku, Elise, e outros em um canto, compartilhando algumas conversas de garotas. No espaçoso pavilhão, a forte luz do sol brilhava diretamente, fazendo as pessoas sentirem um pouco de calor sob seus raios. Xiaya preparou um bule de chá quente e conversou com Adri Bardock Laret, irmão mais novo de Chilin, e Vic, que acabará de se tornar pai, sobre os acontecimentos dos últimos meses. Ele também perguntou sobre a situação no planeta Ongshan. Com nosso relacionamento cada vez mais próximo com o planeta Sadala, agora existem muitos Saiyajins do planeta Sadala que migraram para o planeta Ongshan. Falando sobre esses eventos recentes, Adri riu muito. Após 45 anos de desenvolvimento, a população local do planeta Ongshan já havia crescido para mais de 200 mil, mais de 10 vezes o que era quando chegaram ao planeta Ongshan. Se 18 anos são para uma geração, então foram criadas quase 3 gerações. Além disso, os recentes intercâmbios com o planeta Sadala contribuíram para o crescimento contínuo da população do planeta Ongyan. O nível geral dos Saiyajins no planeta Sadala é relativamente alto, o que os torna ligeiramente superiores aos Saiyajins do planeta Ongshan. Bardock afirmou com naturalidade. Mas em termos de força de combate de ponta, o planeta Sadala não pode se comparar a nós. Ao mencionar isso, Bardock não pôde deixar de sorrir, pois os especialistas do planeta Ongshan eram incomparáveis em todo o universo. Neste momento, Adri franziu a testa e pensou em uma questão atual. Embora o planeta Ongshan pertença ao universo 1 e o planeta Sadala agora pertença ao universo 5, é difícil dizer a qual planeta pertencem os descendentes nascidos de ambos os lados. Xiaya sentiu que a pergunta de Adri não era grande coisa. Contanto que eles nasçam dos Saiyajins do planeta Ongshan, os descendentes nascidos pertencerão naturalmente ao planeta Ongshan. Isso é importante. A população do planeta Ongshan só pode aumentar, não diminuir. Quando a população atinge um determinado nível, então pode escolher livremente a sua identidade. Olhando para trás, para o mundo de sua vida passada, ele tinha uma população de vários bilhões ou até dezenas de bilhões. Mesmo na Terra deste mundo, a população também era muito elevada. A população do planeta Ongshan, com apenas algumas centenas de milhares de pessoas, era simplesmente muito pequena. A força de uma raça, se não for acompanhada por uma população suficiente, resultaria apenas num pequeno número de indivíduos talentosos ou poderosos. É claro que algumas regras do universo também pareciam limitar a população de raças poderosas. De qualquer forma, Xiaya não pretendia aumentar muito a população do planeta Ongshan. Restaurar a população ao nível do planeta Vegeta seria suficiente. Por outro lado, depois de entregar o filho a Ginny e Rebecca, Xian e seus outros irmãos se reuniram. Xian olhou com curiosidade para o protetor de pulso dourado no pulso de sua irmã Mei-Fei, tentando ver se havia algo diferente nela, mas depois de procurar por muito tempo, não conseguiu encontrar nada. Você é o deus da destruição agora? Xian perguntou estupefato. Mei-Fei assentiu com um sorriso brilhante. Sim, eu sou o deus da destruição do universo 1 agora. Caulifla, esposa de Xian, os olhos brilharam e ela rapidamente foi até Mei-Fei, circulando ao redor dela algumas vezes, e curiosamente perguntou, então, você deve ser muito poderoso agora. Diga-me o quão poderoso você é. Você pode destruir uma galáxia com um soco? Os lábios de Mei-Fei se curvaram e ela pensou por um momento antes de dizer, perto o suficiente. De qualquer forma, estou muito mais poderoso do que antes. Mesmo se você se fundir com Kali para se tornar Kefla, posso derrotá-lo com apenas um dedo. Uau, tão poderoso! Caulifla exclamou. Golpe! Xian bateu na cabeça de Caulifla e repreendeu com um sorriso. O que há de tão surpreendente nisso? Kefla tem no máximo a força do reino divino. Não é normal ser derrotado por um deus da destruição que está no 3º nível do reino divino? Você só está qualificado para lutar contra um deus da destruição depois de avançar para o reino dos deuses, acrescentou Xian. Esfregando o local onde foi atingida, Caulifla riu. Não é fácil compreender o reino dos deuses. De qualquer forma, não acho que posso fazer isso. Bem, então você deveria estudar muito e não desistir tão facilmente, disse Xian, sentindo uma dor de cabeça chegando. Ele se perguntou como acabou se casando com uma esposa tão chata. Ela era atrevida e se comportava como uma moleca. Comparado a ela, Kali era muito mais gentil. Porém, Caulifla também tem seus pontos fortes. Naquela época, ela era baixa, mas depois de vários anos de crescimento, ficou mais alta e agora possui uma figura alta e esbelta. Com uma aura descolada e elegante, ela exala o carisma de uma senhora madura e digna. De qualquer forma, não consigo aprender, disse Caulifla, balançando a cabeça com indiferença. Já se passaram muitos anos desde que ela entrou no Super Saiyan 3, mas ela ainda não consegue compreender o conceito do reino divino. É importante destacar que Caulifla sempre foi uma menina travessa e rebelde desde jovem. Embora ela seja bastante inteligente, seu conhecimento não é extenso e ela não possui a percepção extraordinária de Goku.
Como resultado, o reino divino está essencialmente fora de seu alcance. De qualquer forma, Caulifla já é casada, e desde que o marido fosse poderoso, tudo bem. Xian não tinha solução para a atitude derrotista de Caulifla. A velha Caulifla era uma pessoa muito orgulhosa, mas agora ficou completamente preguiçosa. Mei Fei olhou para Xian e Caulifla discutindo e disse com uma risadinha: Hehe, seu relacionamento é muito bom. Como você chegou a essa conclusão? Xian perguntou de volta. Caulifla abraçou o braço de Xian e disse: Isso mesmo, meu marido e eu temos um relacionamento muito bom. Então por que você ainda não tem um filho? Mei Fei disse provocativamente. Haha, ter um filho é uma coisa tão problemática, deixe Kali ter um. Só quero me divertir com meu marido. Caulifla disse palavras tão embaraçosas sem qualquer vergonha, deixando Kali envergonhado. Irmã, não fale bobagens, Kali corou. A testa de Xian estava cheia de veias, fazendo com que Mei Fei e Shili caíssem na gargalhada. Ele agora realmente sente que estava louco quando se casou com aquela chata Caulifla. O tempo passou rapidamente. 4 meses depois, o 31º Torneio Mundial de Artes Marciais, que foi interrompido no meio devido à colisão dos mundos fragmentados, foi retomado após 1 ano de atraso, e quando o Torneio Mundial de Artes Marciais terminou, o 3º Torneio de Artes Marciais em grande escala no planeta Ongshan também começou. Suavemente. Como a oportunidade foi dada à nova geração de jovens competidores, todos os especialistas do Reino dos Deuses não participaram do torneio. Embora Caulifla tenha feito barulho por querer participar, Xian a proibiu de fazê-lo. Portanto, quando o torneio começou, os competidores mais poderosos eram Li Si, Goten e Trunks. Bula não participou porque Visa levou para o planeta do Deus da Destruição. O grande torneio durou 3 dias e no final, Li Si venceu com vantagem absoluta, derrotando a geração mais jovem de Super Saiyans como Goten e Trunks. Atualmente a 3ª geração do planeta Ongshan está começando a se destacar e tudo parece estar florescendo e prosperando. Porém, Xiaya e seus companheiros não sabem que neste momento, do outro lado do universo, uma nova crise se aproxima lentamente. Capítulo 895, Rei Original. Enquanto o 3º grande torneio de artes marciais estava sendo realizado no planeta Ongshan, alguns dos seres mais fortes do universo se reuniram, todos imersos na atmosfera agitada do torneio. No entanto, havia uma pessoa que estava sozinha do lado de fora. Universo 5, em um céu estrelado distante, estrelas nebulosas tremeluziam em meio à matéria esparsa de nebulosas, emitindo um brilho delicado e nebuloso. De repente, um aglomerado de brilho perfurou rapidamente o céu como uma estrela cadente, destruindo o cenário nebuloso. À medida que se aproximava, revelou-se uma nave espacial extraordinariamente esplêndida que atravessava as nebulosas. Devido à sua incrível velocidade, o espaço na frente da nave foi distorcido enquanto um longo rastro foi deixado na parte traseira. Dentro da nave, Majin Buu estava com as mãos na barriga enquanto estava recostado em uma cadeira e dormindo profundamente, com uma grande bolha se formando em seu nariz, expandindo e contraindo com a respiração. Pop! A bolha estourou e Majin Buu esfregou os olhos e sentou-se, olhando em volta com olhos sonolentos. Onde estou? Ah, eu lembro, estou a caminho do planeta Sadala. Eu ainda não cheguei? Depois de verificar o horário definido e perceber que ainda havia um dia de viagem pela frente, um pensamento lhe veio à mente. Esta nave espacial é tão lenta. Não é tão conveniente quanto a transmissão instantânea. Mas Mei Fei disse que o processo de viajar durante o treinamento é igualmente importante. Se eu usar a transmissão instantânea, perderei muitas experiências. Mei Fei é muito inteligente e o que ela diz faz sentido. Saltando pela nave, Majin Buu estendeu as mãos e correu na velocidade da luz, mas depois de um tempo, ele se cansou e abriu o armário de armazenamento de alimentos. Lá dentro não havia nada além de chocolates. Ele pegou um punhado e sentou no chão, mastigando. Mei Fei está ficando cada vez mais forte. Eu preciso ficar mais forte também. Caulifla disse que o planeta Sadala é muito interessante, mas não me contou sua localização. Agora tenho que procurá-lo um por um. É realmente problemático. Majin Buu estava sentado no chão, comendo enquanto pensava infeliz. Ele tinha ouvido falar que também havia Saiyajins no planeta Sadala, e eles eram diferentes daqueles do planeta Ongshan. Então, ele acreditou no que Caulifla disse e quis ir ao planeta Sadala para ver com seus próprios olhos. A nave espacial atravessou rapidamente o céu estrelado e num piscar de olhos, voou uma grande distância. Devido ao fato de que o sistema da Via Láctea onde o planeta Sadala está localizado estava situado acima do sistema da Via Láctea do Universo 7, separado por uma vasta extensão de espaço vazio, sua nave espacial durante a viagem quase não experimentou turbulência e ele não viu a luz de qualquer estrela perto dele. Mas neste momento, de repente houve um grande estrondo, como se a nave espacial tivesse colidido com alguma coisa. A nave inteira tremeu violentamente, quase se despedaçando. Dentro da espaçonave, Majin Buu tropeçou e caiu, seu corpo rechonchudo quicando para cima e para baixo como uma bola. Tosse. O que está acontecendo? Os olhos de Majin Buu se arregalaram e sua cabeça também ficou irregular, com vários amassados causados por bater em objetos duros. No entanto, esses ferimentos não representaram nada para Majin Buu. Com um som pop, sua cabeça retornou instantaneamente à sua forma original. Estalando os lábios, Majin Buu semicerrou os olhos e olhou para fora da nave com uma expressão descontente. Mas com apenas um olhar, sua boca se abriu em um grande formato de U. Olhando pela vigia, ele avistou uma figura enorme que parecia ter emergido do vazio enquanto sua grande mão agarrava a nave espacial, prendendo-a na palma da mão. Neste momento, uma cabeça enorme espiava pela vigia a nave espacial. Nossa, que isso? Uma pessoa tão grande.
O rosto de Majin Buu mostrou uma expressão de surpresa. Ele queria se aproximar da vigia para olhar mais de perto, mas de repente ouviu um grande estrondo, e toda a nave foi esmagada pela mão grande, explodindo em uma enorme bola de fogo. A enorme figura erguia-se no vasto vazio, seus 2 olhos dourados escuros olhando atentamente para a palma da mão. Depois de um tempo, a chama causada pela explosão da nave espacial desapareceu sem deixar vestígios e nos destroços esmagados. Uma substância rosa fina e semelhante a um macarrão torceu-se por um momento antes de se transformar rapidamente em Majin Buu. Neste momento, Majin Buu ficou cheio de fúria. Seus olhos ficaram afiados e pequenos buracos em seu corpo continuavam emitindo ar quente. Seu bastardo, você realmente destruiu a nave espacial que Mei Fei me deu. Cheio de raiva, Majin Buu lançou uma saraivada de ondas de energia na palma da figura dourada escura. No entanto, quando essas ondas de energia colidiram com o corpo da enorme figura, foi como bater em uma rocha dura. A enorme figura era como uma montanha, sem se mover nem um centímetro. Pelo contrário, a enorme palma desceu sobre Majin Buu. Encontrei você, o clone do grande deus demônio. Desta vez você não escapará. O que? Majin Buu ficou surpreso. Encarando a palma da mão descendo sobre ele, a expressão de Majin Buu ficou fria e uma sensação de perigo surgiu das profundezas de sua mente. Esse cara é tão estranho, mas parece muito poderoso. Vendo que a situação não estava boa, Majin Buu planejou fugir, mas infelizmente sua sorte não foi boa, ou melhor, o enorme monstro não tinha intenção de deixar Majin Buu escapar. Antes que Majin Buu pudesse correr para longe, uma barreira invisível semelhante a vidro apareceu na frente dele. Majin Buu bateu nele com um som de baque e foi devolvido. O que diabos é isso? Buu grunhiu com raiva. Não adianta, já lacrei todo esse espaço. Apenas venha comigo obedientemente. A figura dourada escura falou com uma voz estrondosa, fazendo todo o vazio tremer violentamente. Eu não vou brincar com você. Majin Buu mostrou a língua para outra pessoa e continuou a correr em outra direção. A figura dourada escura bufou friamente e sem dizer mais nada, agarrou o vazio e separou com força todo o espaço do Universo 5. Então, com um forte aperto, eles jogaram Majin Buu e o espaço em um buraco negro. Depois de fazer tudo isso, a figura dourada escura ergueu a cabeça e olhou para as profundezas do vazio. Depois se virou e se transformou em uma névoa ilusória e desapareceu, deixando para trás uma rachadura espacial carmesim quebrada. Em um espaço desconhecido, os arredores estavam repletos de nuvens auspiciosas e tons radiantes. Montanhas verdejantes e águas brilhantes se espalhavam pelo solo, enquanto o céu roxo pálido estava pontilhado de nuvens douradas e etéreas. Toda a extensão parecia um paraíso. Uma escada em espiral subia com cada degrau suspenso no ar e espaçado a uma certa distância. Baque, baque, baque. Passos altos pisaram no chão enquanto um homem vestido com um manto dourado escuro caminhava pelo caminho estreito, subindo a escada em caracol, um degrau de cada vez. Acima no céu, um antigo templo flutuava na beira de um penhasco verde. A figura dourada escura segurava uma garrafa transparente e dentro dela estava surpreendentemente Majin Buu. Rei Original Sama, como grande deus demônio escapou do palácio do rei espiritual, a nutrição preparada para você precisará ser recapturada. Este é um clone do grande deus demônio e pode servir como uma opção de backup. A figura dourada escura entrou no templo e reportou-se respeitosamente a um glóbulo vermelho. A célula sanguínea pulsava violentamente como um coração, emitindo um som de baque-baque. Grande general demônio, devido ao seu fracasso, meu tempo de despertar foi adiado por incontáveis anos. Uma voz monótona mas penetrante emanou da célula sanguínea, infundida com fúria sem limites. A figura dourada escura conhecida como a tez do grande demônio general escureceu e ele falou, por favor me perdoe Rei Original Sama. Tudo isso se deve à interferência do Rei do Tempo do Reino do Tempo. Desde que ela descobriu o palácio do Rei Espiritual, tenho sido impotente para resistir. E há também o oficial do Grande Céu que transcendeu além do Reino Divino. Não sou páreo para eles. O que? O oficial do Grande Céu também alcançou o reino do Rei Divino. O Rei Original permaneceu em silêncio por um tempo antes de dizer friamente, não provoque precipitadamente o Reino do Tempo e o Reino dos Anjos. Esqueça o grande deus demônio. Parece que o plano para devorar o grande deus demônio precisa ser adiado. Coloque os clones do grande demônio que você capturou junto com os outros e quando o número deles for suficiente me acorde novamente. Sim, Rei Original Sama. O grande general demônio curvou-se e retirou-se lentamente do templo. Depois que o grande general demônio partiu, o rugido furioso do rei original veio de repente do templo vazio. Time King, mais uma vez você arruinou meus planos. Eu finalmente estava prestes a ter sucesso depois de tantas eras. Por que você sempre se opõe a mim? E não apenas a lama, até mesmo o oficial do grande céu ascendeu ao reino do rei divino. Apenas esperem quando eu me libertar das restrições do tempo e realmente retornar, nenhum de vocês se divertirá. Capítulo 896 Eles. Além disso, depois de deixar o templo onde residia o testamento do rei original, o grande demônio general, vestido com trajes dourados escuros, não parou no pitoresco e sinuoso caminho antigo. Em vez disso, eles seguiram direto pelo caminho coberto de floresta e seguiram em direção a outra antiga área proibida. Ao chegar na área proibida, o grande demônio general abriu uma passagem que levava ao subsolo e entrou com a garrafa transparente contendo Majin Buu. A passagem subterrânea serpenteava e girava com uma cor vermelha escura geral, e havia muitos caminhos ramificados e rochas irregulares em ambos os lados. O som de passos ecoou quando o grande demônio general chegou às profundezas do subsolo e então abriu a garrafa para libertar Majin Buu.
Enquanto Majin Buu tentava se levantar depois de recuperar a consciência, o chão de repente ficou macio como lama pegajosa ganhando vida e instantaneamente envolveu Majin Buu, deixando apenas sua cabeça pendurada no ar. Ei, seu bastardo, me deixe ir. Buu lutou por um tempo, mas não conseguiu se libertar, olhando com raiva para o grande general demônio. O grande general demônio olhou indiferentemente para Majin Buu e disse inexpressivamente, não se preocupe, vou libertá-lo em breve. Mas então você se tornará o alimento para o despertar do rei original Sama. Então espere pacientemente. Você vai fazer alguém me devorar? Os olhos de Buu se arregalaram, seu corpo se contorcendo inquieto. Você deveria se sentir honrado por se tornar parte do corpo do rei original Sama. Como um clone do grande deus demônio, embora você não tenha o mesmo nível de força do grande deus demônio, por outro lado, você é mais fácil de digerir. Se a sua força de vontade não se desgastar depois de várias eras, assim como o grande deus demônio, então estarei em uma posição muito difícil. Ignorando a resistência de Buu, o grande demônio general riu levemente e deixou a câmara subterrânea. Ei, espere, explique claramente. Que grande deus demônio! Buu não conseguia entender o que a outra pessoa estava dizendo, mas entendeu a intenção deles de devorá-lo. Era ele quem devorava os outros. Como pode ser devorado por outra pessoa? Majin Buu resistiu fortemente, mas não importava o quanto ele mexesse seu corpo. A substância enrolada em torno dele era como uma fibra resistente que se apertava quanto mais ele lutava. Não se mexa, é desconfortável para mim também. Uma voz abafada de repente soou por perto. Ao ouvir aquela voz, Buu se virou estupefato, e quando viu a pessoa que falava, sua boca se abriu. Ah, você. Todos vocês se parecem comigo, é outro eu. O porquê há tantos? Para sua surpresa, Buu viu outro Buu gordo, e ao lado dele, muitos outros Buu estavam pendurados no ar. Com a cabeça cheia de curiosidade, Majin Buu perguntou surpreso, quem é você e por que se parece comigo? Um dos gordos Buu disse, eu também não sei. Eu estava me preparando para ser o parceiro de treino de Satã, mas fui capturado. Eu também fui capturado enquanto treinava com Wu. Na verdade, há tantos de mim? Majin Buu inclinou a cabeça, ainda incapaz de entender o que estava acontecendo com os outros Buu. Na verdade, esses Buu eram todos Majin Buu de outros mundos, exceto o Fat Buu do mundo semelhante ao mundo da obra original e o Buu do Galactic World, que eram bastante fortes. Os outros Buu dos mundos fragmentados tinham vitalidade poderosa e poderes mágicos, mas sua força não era particularmente forte. Alguns deles eram clones criados pelo entediado grande deus demônio Buu, e alguns eram Buu individuais que surgiram automaticamente com a divisão do multiverso. A razão pela qual o grande general demônio os capturou um por um de vários mundos foi para compensar o impacto causado pela fuga do grande deus demônio no plano. Todos eles seriam usados como alimento para a ressurreição do rei original. Aquela pessoa má é muito forte. Minha magia não funcionou com ele e fui nocauteado por ele em um instante. Fat Buu do mundo galáctico disse sombriamente. Sim, esse monstro é muito poderoso. O outro Buu assentiu. Não se preocupe, o pai de Mei Fei é muito poderoso, ele com certeza conseguirá me encontrar. Você não precisa se preocupar. Majin Buu disse, e não explicou aos outros quem era Mei Fei. Então ele caiu indiferentemente em um sono profundo com bolhas se formando em seu nariz logo depois. Reino dos Anjos. Acima do continente hemisférico, nuvens brancas flutuavam no céu, e quando a brisa soprava, elas instantaneamente se transformavam em vários formatos, como algodão doce. Entre as nuvens etéreas e finas, havia um palácio flutuando. Palácio da Nuvem Branca. Neste momento, Time King estava vestindo um manto branco divino enquanto se apoiava preguiçosamente em uma mesa de jade branca com uma das mãos. Seu lindo cabelo dourado estava fluindo naturalmente, enquanto ela indiferentemente pegava uma peça de xadrez e a colocava em um tabuleiro de xadrez. Diga, quando você acha que podemos deixar este mundo? Acho que deveria ser em breve. De acordo com o que aquela pessoa disse naquela época, a hora deveria estar certa, disse o rei do universo, olhando para o tabuleiro de xadrez e pegando uma peça de xadrez branca para colocá-la ao lado do rei do tempo. Tinha acabado de colocar. Sortudo. Time King ficou atordoado por um momento antes de responder colocando uma peça de xadrez. É uma pena o que aconteceu naquela época. Se o grande deus demônio Buu tivesse conseguido avançar para o reino do rei divino, talvez ele pudesse ter criado outro sistema, e já poderíamos ter deixado este lugar. Não é grande coisa esperar um pouco mais. Great Heaven Official está provando ser bastante notável, mas o caminho dela, como o meu, é em última análise o caminho do Deus Supremo do Tempo e do Espaço. Time King balançou a cabeça, sentindo-se um pouco arrependido. O caminho de avanço do Great Heaven Official é o mesmo do Time King e mesmo que sua força tenha aumentado, eles não foram capazes de romper com o sistema. É só porque a pessoa que nos trouxe aqui era muito forte e só podemos seguir as regras que eles estabeleceram para nós. Desde que entraram neste mundo, o Rei do Tempo e o Rei do Universo estavam pensando em como se libertar, mas sem os 4 tipos de poder, eles não poderiam deixar este mundo. Time Helm, Angel Helm e Dragon Helm representam espaço-tempo, ordem e milagre respectivamente. Estas são as únicas 3 maneiras de transcender e embora as regras do multiverso pareçam autocontidas, elas estão, na verdade, sob o reino dos anjos e não podem ser consideradas um 4º caminho. O grande deus demônio teve a oportunidade de transcender usando um desses métodos, mas acabou falhando. Os profundos olhos azuis do rei do universo olhavam para as nuvens brancas no céu. De repente, ele riu e casualmente fez um movimento no tabuleiro de xadrez. O rei do tempo ficou momentaneamente atordoado. Em algum momento, ela descobriu que várias de suas peças no tabuleiro de xadrez não eram mais capazes de sobreviver, então ela mudou sua estratégia. Preparou-se para recuar e colocou suas peças em outro lugar.
Só então, a expressão no lindo rosto do Time King mudou repentinamente, como se sentisse que algo havia acontecido abaixo. Da última vez, não pedi para você prestar atenção na situação abaixo? Você realmente prestou atenção? Time King levantou a cabeça e olhou com raiva para a frente dela. Claro, eu informei o Deus Dragão, e ele deveria agir, respondeu o Rei do Universo, rindo do olhar zangado do Rei do Tempo. Mas o Deus Dragão ainda não fez nada, e as pessoas abaixo estão tramando alguma coisa, resmungou Time King, enquanto olhava para o Rei do Universo. Os olhos do Rei do Universo brilharam com frieza enquanto ele olhava para baixo. Na verdade, esses caras são muito irritantes. Devo enviar alguns especialistas do Reino dos Anjos para lá? Não há necessidade. Vamos fazer com que as pessoas do Reino do Tempo cuidem disso. Tenho outra coisa em mente para eles fazerem, disse Time King friamente, balançando a cabeça e rejeitando a proposta do Rei do Universo. Capítulo 897. Temporada e tempo. Então depende de você. E o Universe King encolheu os ombros e concordou sem qualquer objeção à proposta do Time King, deixando tudo para o Time King cuidar. Se falássemos sobre a relação entre ele e Time King seria um assunto trivial. Como o Time King tinha um plano, ele decidiu apenas seguir o exemplo dela. Afinal, o Reino do Tempo e o Reino dos Anjos foram construídos por eles por uma questão de conveniência, e não havia necessidade de separarem sua jurisdição em relação ao mundo exterior de forma tão distinta. Quando o Rei do Universo concordou, o Rei do Tempo assentiu com satisfação e um sorriso primaveril floresceu em seu rosto, fazendo todo o espaço-tempo tremer. Olhando para a borda do vazio, os dedos delgados do Rei do Tempo brilharam com uma leve luz elétrica, e de repente piscaram, e vários feixes de luz se torceram e subiram como cobras d'água antes de perfurar o vazio. Depois de fazer tudo isso, Time King elegantemente pegou uma xícara de chá quente e tomou um gole. Então ela pegou uma peça de xadrez e colocou-a no tabuleiro com um bang, caindo em um espaço vazio e abrindo um novo campo de batalha. Em resposta, o Rei do Universo riu levemente e seguiu o ritmo do Rei do Tempo, fazendo vários movimentos sem perceber que havia criado um grande espaço vazio ao seu redor no tabuleiro de xadrez. As sobrancelhas de Time King franziram ligeiramente, claramente insatisfeito com a situação no tabuleiro de xadrez. Suas habilidades no xadrez estavam no mesmo nível das do Rei do Universo, mas de alguma forma ela parecia estar em desvantagem no tabuleiro de xadrez. O som de peças caindo continuou a soar, ocasionalmente pontuado pelas exclamações de surpresa e arrependimento do Time King no colorido e vibrante pátio. Como eram os únicos presentes, podiam expressar livremente suas personalidades sem se preocupar com os outros. O jogo de xadrez continuou inconscientemente por cerca de 10 minutos antes que duas passagens espaciais semelhantes a vórtices aparecessem no vazio. Das escuras passagens espaciais emergiram um homem e uma mulher, ambos vestidos com vestes divinas brancas e emanando uma aura forte e sagrada. Assim que apareceram, eles respeitosamente se aproximaram do Rei do Tempo e do Rei do Universo. A temporada saúda o Rei do Tempo Sama, o Rei do Universo Sama. O tempo cumprimenta o Rei do Tempo Sama, Rei do Universo Sama. Os dois indivíduos vestidos com vestes divinas brancas, a mulher chamada Season e o homem chamado Time, eram deuses poderosos no Reino do Tempo, perdendo apenas para o Rei do Tempo, o oficial do Grande Céu e o Grande Deus Demônio. Eles exercem autoridade suprema e são ambos especialistas no 5º nível do Reino Divino, o que os torna um dos poucos especialistas de pico no Reino do Tempo. Levantem-se, tenho uma missão para vocês dois. Os profundos olhos azuis do Time King olharam brevemente para Season e Time, falando com indiferença. As expressões de Season e Time tornaram-se solenes e eles disseram respeitosamente, por favor, dê-nos suas ordens, Time King-sama. O Rei do Tempo acenou com a cabeça e ordenou. Acabei de investigar incontáveis mundos e descobri alguns vestígios malignos dos tempos antigos em um espaço desconhecido perto do multiverso. Eles capturaram os clones do grande deus demônio de mundos diferentes, tentando criar turbulência. Sua missão é resgatar os clones do grande deus demônio. Além disso, depois disso, vá ao planeta Ongshan e traga 2 pessoas com você para o Reino do Tempo. É assim que eles se parecem. Com um estalar de dedos, Time King enviou 2 raios contendo informações para as mentes de Season e Time. Partiremos imediatamente e completaremos a missão. Ao receber as ordens do Rei do Tempo, Deus das Estações e Deus do Tempo respeitosamente fizeram sua promessa e acenaram para o Rei do Universo. Então, eles entraram na passagem do vórtice assim como chegaram e rapidamente desapareceram do vazio do Reino dos Anjos. Assim que o vazio voltou à calma, o Rei do Universo expressou sua surpresa ao Rei do Tempo. Estou surpreso que você tenha enviado a temporada e o tempo? Ambos são especialistas do 5º nível do Reino Divino. Atualmente, o Reino do Tempo tem apenas 7 especialistas no 5º nível do Reino Divino, incluindo o grande deus demônio Buu e o transcendente oficial do Grande Céu, Mavis. Esses especialistas foram acumulados ao longo de incontáveis anos e épocas. Comparado aos 3 deuses dragões de 5º nível do Reino do Dragão, a base do Reino do Tempo é ainda mais profunda. Ao ouvir a pergunta do Rei do Universo, o Rei do Tempo girou preguiçosamente os cabelos dourados de ambos os lados das têmporas com os dedos. Embora ela parecesse indiferente, seu tom era sério quando ela balançou a cabeça e disse: aquele subordinado do rei original não é um fraco e não pode ser comparado à figura ilusória do rei espiritual. Se enviarmos apenas um especialista no 5º nível do Reino Divino, temo que algo inesperado possa acontecer. Ao ouvir isso, o Rei do Universo assentiu seriamente. A pessoa que foi capaz de capturar Majin Buu e fazer tantas coisas despercebidas em tantos mundos diferentes não é alguém para ser menosprezado. A cautela de Time King foi bem fundamentada. Claro, isso só pode torná-los um pouco mais sérios. Se você precisar de mais pessoas, tenho muitas aqui. E o Universe King olhou para Time King com uma expressão de novo rico e disse:
Quando se trata de especialistas, Angelhelm tem o maior número de especialistas de todos os mundos. Tem incontáveis anjos e arcanjos de eras passadas que retornaram, e também há muitos arcanjos no 5º nível do reino divino. Não há necessidade de tantos problemas. Time King recusou as boas intenções do Rei do Universo. Após um momento de silêncio, uma leve melancolia surgiu entre o Rei do Tempo e o Rei do Universo, e o Rei do Universo disse: se você tiver tempo, traga Mavis com você e vamos para o mundo primordial. O pessoal dela ainda está lá e mesmo que não formos, podemos deixá-la voltar para visitá-los. Vou transmitir isso a ela. Os olhos brilhantes de Time King piscaram e pensaram consigo mesma. É realmente hora de deixá-la voltar para visitá-los. Embora Time King e Universe King e outros não possam deixar este vasto mundo para ir para outros mundos por algum motivo, eles podem retornar ao local de nascimento de Mavis, o mundo primordial. O mundo primordial é o mundo onde o oficial do grande céu Mavis e o grande deus demônio Bul nasceram. Embora não seja tão vasto como este mundo, ainda é um mundo raro e poderoso, onde também existem muitos deuses poderosos. Tanto o Time King quanto o Universe King amam profundamente Mavis. Talvez tenha sido porque a criaram desde a infância e também porque não podiam ter seus próprios filhos. Eles tratam a oficial do grande céu, Mavis, como se ela fosse sua própria filha. Mesmo que ela já seja adulta agora, eles ainda a amam tanto quanto sempre e levam a sério seus papéis de pai e mãe. Por outro lado, Season End Time não perdeu tempo depois de receber instruções do Time King. Eles atravessaram camada após camada do espaço-tempo e logo chegaram a uma dimensão misteriosa fora do multiverso. Eles olharam ao redor e viram uma vasta extensão de terra e céu, com nuvens douradas cobrindo o mundo e uma série de auras divinas permeando o ar. Os dois se entreolharam e se dirigiram para a área proibida. De acordo com as instruções do Rei do Tempo Sama, os clones do grande deus demônio estão aprisionados neste lugar. Nesse caso, devemos completar a missão do Time King Sama o mais rápido possível. Tenha cuidado, essa pessoa misteriosa não é comum. Se tanto o Rei do Tempo Sama quanto o Rei do Universo Sama são cautelosos com eles devem ser alguém com grande experiência. Season era uma mulher elegante com longos cabelos prateados e um rosto lindo e delicado que não era inferior ao Great Heaven Official. Por ser alguém com vasta experiência, ela tende a agir com cautela. Enquanto isso, Time era um jovem bonito com um par de olhos dourados que o faziam parecer divino. Não há necessidade de ser tão cauteloso. Contanto que essa pessoa não esteja no reino do Rei Divino, ela não será um problema para nós. Como eles se atrevem a colocar as mãos nos clones do grande deus demônio, eles devem estar preparados para enfrentar as consequências do reino do tempo. Siga-me e vamos atacar direto. Depois de dizer isso, um raio de luz verde cortou o céu e incontáveis ataques choveram de cima. Vendo a situação, God of Seasons quis impedi-lo, mas já era tarde demais. Ela só conseguia balançar a cabeça, impotente, e desencadear seus próprios ataques poderosos. Por um momento, as energias destrutivas choveram no chão, fazendo todo o espaço tremer e quase se despedaçar. 2 especialistas de nível máximo no 5º nível do Reino dos Deuses atacaram simultaneamente, e apenas aqueles acima do Reino dos Deuses poderiam resistir ao seu ataque. Em outro lugar, o grande demônio general, que estava sentado na escuridão, de repente sentiu que o mundo inteiro estava sob ataque. Seu semblante mudou drasticamente e quando viu os agressores, sua expressão ficou ainda mais sombria. Ele cerrou os dentes e disse: Deus das estações, Deus do tempo, pensar que o Reino do Tempo descobriu este lugar tão rapidamente. Capítulo 898. Resgatando Bul. O grande general demônio nunca esperou que os deuses do Reino do Tempo descobrissem a localização deste mundo tão rapidamente. Diante da chegada repentina da estação e do tempo, o grande demônio general murmurou por um momento antes de conjurar uma onda de energia e sair correndo do palácio subterrâneo. Nuvens auspiciosas flutuavam, enquanto uma brisa suave soprava. Season End Time olhou para o continente abaixo, que já havia se tornado irreconhecível. Seus olhos brilharam com uma luz fria e logo uma figura dourada escura avançou. O grande general demônio apareceu diante deles, alto e firme. Num piscar de olhos, 3 energias aterrorizantes se chocaram, como se uma luz divina tivesse iluminado o céu e o varrido com uma força que abalou o mundo antigo. O poder infinito fez o espaço tremer enquanto rachaduras apareciam constantemente. God of Seasons abriu seus deslumbrantes e perfeitos olhos prateados e falou com uma voz fria e clara. Nunca pensei que a pessoa deixada para trás no mundo mortal seria você. Parece que a pessoa por trás disso é clara. Liberte os clones do grande deus demônio imediatamente ou teremos que suprimi-lo. Ao ouvir a voz sem emoção de Season, o rosto do grande demônio general escureceu. Estou surpreso que as pessoas do Reino do Tempo tenham encontrado este lugar tão rapidamente. No entanto, você está enganado se pensa que irei libertar os clones do grande deus demônio. Estritamente falando, os clones não podem realmente ser considerados parte do seu reino do tempo. Você realmente vai tentar me impedir? Perturbar a ordem do espaço-tempo, atravessar mundos desenfreadamente para capturar os clones do grande deus demônio e o fato de você ter aprisionado secretamente o grande deus demônio. Todos esses são crimes puníveis com a morte. O rosto de Season gradualmente ficou mais frio, uma mecha de cabelo branco prateado flutuando no ar. Ela não foi educada ao falar com o grande demônio general. O grande deus demônio ocupa uma posição muito especial no reino do tempo. Embora ele estivesse similarmente no 5º nível do reino divino, seu status é ligeiramente superior ao da estação e do tempo. Assim, as ações do rei original e do grande demônio general são vistas como um desafio direto à autoridade do reino do tempo. A ordem do reino dos anjos, a causalidade do reino do tempo e a fundação do mundo atual eram todas autoridades absolutas que não podem ser desafiadas. Aqueles que os tocarem morrerão.
O olhar do grande general demônio oscilou entre a temporada e o tempo, seu corpo inteiro em alerta máximo como se pudesse atacar a qualquer momento. Após um breve impasse, parecia que o outro lado não tinha intenção de libertar Majin Buu. Antes que Season pudesse falar, o rosto de Time ficou mais frio e ele deu um grande passo à frente e disse: não há mais necessidade de desperdiçar palavras com ele. Como ele não está disposto a fazer o que dizemos, só podemos usar a força. O tempo foi muito menos educado do que Season e imediatamente atacou o grande general demônio. Tendo as coisas chegado a este ponto, ficou claro que uma discussão mais aprofundada não levaria a uma resolução. Season soltou uma risada desamparada e voltou sua atenção para Time God, que já estava em combate com o grande demônio general, e também se juntou à briga. A batalha entre 3 especialistas no auge do 5º nível do Reino dos Deuses instantaneamente fez com que o clima e a paisagem do mundo inteiro mudassem dramaticamente. Um vento gelado varreu em todas as direções, enquanto a energia caótica flutuava descontroladamente. O mundo inteiro tremeu quando o espaço gradualmente se desfez. Bang! Ondas sonoras invisíveis destruíram o espaço, deixando para trás rachaduras profundas e aterrorizantes. Um vento poderoso capaz de rasgar o céu desceu e o grande general demônio apareceu abalado, seu manto divino dourado escuro coberto com várias lágrimas. Um fio de sangue escapou do canto de sua boca, seu olhar tremeluziu e ele não pôde deixar de sentir seu coração afundar. Season e Time estão entre os poucos especialistas no Reino do Tempo, possuindo um poder formidável que perde apenas para o oficial do Grande Céu e o Grande Deus Demônio. Se fosse apenas um deles, o Grande Demônio General poderia ter tido uma chance de vitória, mas com os dois unindo forças, ele não poderia resistir sozinho aos ataques. Diante dessa constatação, ele já estava pensando em recuar. No entanto, recuar tão facilmente o deixou insatisfeito. O Grande General Demônio não tinha o apoio de um mundo poderoso como o Reino do Tempo ou o Reino dos Anjos. Seu único apoio era o Rei Original que ainda dormia. Se ele enfrentasse o Reino do Tempo de frente, isso só lhe traria problemas e não lhe renderia nada. Seu olhar cintilou sombriamente sobre a temporada e o tempo, e o Grande General Demônio cerrou os dentes e optou por recuar temporariamente. Tudo bem, você venceu desta vez. Pegue os clones do grande Deus Demônio se quiser, mas tome cuidado no futuro. Não vamos simplesmente deixar isso passar. Deixando para trás essas palavras ferozes, o grande demônio general se virou e desapareceu no vasto céu. Como eles eram relativamente iguais em força, mesmo que a temporada e o tempo atacassem ao mesmo tempo, eles não seriam capazes de impedi-lo de partir, a menos que um especialista em nível de Deus Supremo, além do reino divino, ou um rei representando a vontade de Aera entre em ação. Eles mantiveram o olhar fixo no local onde o grande demônio general havia desaparecido por um tempo, antes que Season e Timer voltassem a si. Vamos primeiro resgatar os clones do grande Deus Demônio. O grande general demônio não nos deixará deixar este mundo tão facilmente, então precisamos nos mover rapidamente. Com os olhos fechados, Season procurou a localização de Majin Buu. Seus olhos estrelados moveram-se ligeiramente enquanto previa alguns eventos que estavam prestes a acontecer. E assim como Season disse, o grande demônio general não os deixaria sair tão facilmente. Depois de escapar da temporada e do tempo, ele não perdeu tempo e foi diretamente para o antigo templo localizado no penhasco da montanha e com um aceno de mão, guardou todo o templo em outro mundo. Ele então olhou para a vasta e ilimitada região selvagem abaixo, seus olhos brilhando enquanto um sorriso sinistro se formava em seus lábios. Ele beliscou os dedos e de repente os inseriu no vazio, então impôs a lei de prisão ao mundo inteiro e desencadeou sua destruição. Já que você quer atrapalhar o plano do rei original Sama, não vou deixar você sair deste lugar facilmente. Antes de partir, o grande demônio general não se esqueceu de criar problemas para as pessoas do Reino do Tempo. Mas ele sabia que o colapso de apenas um mundo não era suficiente para lhes causar danos significativos. Olhando friamente para o mundo caindo em destruição, o grande general demônio nem sequer olhou para trás enquanto desaparecia deste mundo. Enquanto isso, no palácio subterrâneo, Majin Buu ainda estava obedientemente suspenso no ar. Mas, depois de um tempo, a batalha lá fora afetou este lugar, fazendo com que ele acordasse de seu sono e olhasse em volta confuso. Nesse momento, os outros Buu piscaram confusos, sem saber o que estava acontecendo lá fora. Será que Mei Fei descobriu que estou preso aqui e enviou alguém para me resgatar? Majin Buu pensou caprichosamente. Em sua mente, apenas seu bom amigo seria capaz de resgatá-lo. Aconteceu alguma coisa lá fora? Estrondo. Como se em resposta à comoção externa, todo o palácio subterrâneo começou a tremer violentamente. Pedras do tamanho de um punho caíram de cima e atingiram Majin Buu na cabeça, apenas para serem rebatidas. No momento em que Majin Buu esperava ansiosamente que Mei Fei ou Xiaya viessem resgatá-lo, 2 raios de luz deslumbrantes de repente brilharam diante de seus olhos, brilhando como o sol. Pertenciam a um homem e a uma mulher, ambos irradiando uma aura divina. A mulher tinha cabelos e olhos prateados, com cabelos longos que chegavam à cintura, enquanto o homem tinha cabelos e olhos dourados, e era muito bonito. São os clones do grande Deus Demônio. Vamos resgatá-los agora. Foi fácil reconhecer Majin Buu com sua aparência única, especialmente porque havia também outros 2 gordos que se pareciam exatamente com o grande Deus Demônio. Os lindos olhos de Season examinaram os arredores, um leve sorriso no rosto. Vamos nos mover rapidamente. Este mundo está prestes a entrar em colapso e precisamos partir antes que isso aconteça. Resgatar os clones do grande Deus Demônio foi apenas uma das missões que o time King lhes deu. Depois de completar esta missão, eles tiveram que correr para o planeta Ongshan para completar a segunda missão. Capítulo 899. Temporada no planeta Ongshan.
Sem perder tempo, Season End Time rapidamente balançou várias lâminas de vento finas e transparentes, libertando todos os Buu pendurados. Majin Buu arrancou rudemente a substância pegajosa e parecida com cola que o envolvia, quicou no lugar por um tempo e depois se virou para olhar para as pessoas que os resgataram. Quem é você? Mei Fei enviou você. Season não sabia quem era Mei Fei e balançou a cabeça, explicando suas origens. Estamos aqui por ordem do time King-sama para resgatar todos vocês. Este mundo está atualmente à beira da destruição. Por favor, siga-me para sair deste lugar. Não Mei Fei. Majin Buu inclinou a cabeça e murmurou. Ele pensou que foram enviados por Mei Fei, mas acabou não sendo o caso. No entanto, o nome Time King mencionado pela outra pessoa parecia familiar para ele. Ele se perguntou onde já tinha ouvido isso antes. Estrondo. O palácio subterrâneo tremeu violentamente e vários pedaços de destroços caíram. Parecia que estava à beira do colapso. Congelar. Os lábios de Season moveram-se ligeiramente e sua voz etérea ecoou no palácio subterrâneo. Em um instante, ela selou o espaço-tempo circundante. Os escombros caindo congelaram no ar rápido. Este lugar está prestes a desabar. Segure minha mão, estamos indo embora. Oh, tudo bem. Majin Buu assentiu apressadamente. Ele olhou para os outros Buu ao lado dele, então agarrou a mão de outro Kid Buu. Mas naquele momento algo inesperado aconteceu. Assim que Majin Buu tocou a mão de Kid Buu, uma bolha apareceu de repente. Era como se gotas de água se fundissem, e o outro Buu que ele segurava de repente se transformou em uma luz brilhante e desapareceu. O que aconteceu? Por que ele desapareceu? Majin Buu ficou surpreso e então uma memória que não lhe pertencia apareceu em sua mente. Foi uma lembrança da perspectiva de Kid Buu. Esta situação nunca tinha acontecido antes. Mesmo que Fat Buu e Evil Buu se tocassem, eles não se fundiriam a menos que devorassem ativamente um ao outro. Diante da situação que tinham pela frente, Season e time também ficaram um pouco atordoados, mas rapidamente recuperaram a compostura. Buu de mundos diferentes têm naturezas diferentes por serem clones do grande deus demônio Buu, ao contrário de Fat Buu e Evil Buu que se separaram da mesma personalidade. Eles não podem se tocar, caso contrário, eles se fundirão. Talvez seja porque Fat Buu era mais forte que Kid Buu. Quem foi absorvido foi o pequeno Kid Buu, e não Fat Buu. Como todos vocês são clones do grande deus demônio, é melhor não chegar muito perto uns dos outros se não quiserem ser devorados. O tempo percebeu a situação de Majin Buu e contou a todos. Eu serei devorado? Ao ouvir as palavras do homem de cabelos dourados, Majin Buu ficou assustado e rapidamente se afastou dos outros Buus ao seu redor. Ainda quero voltar e brincar com Mei Fei, não quero ser devorado. Murmurando isso em sua mente, Majin Buu moveu-se para o lado. Eu também quero voltar para Satã, disse outro Fat Buu de um mundo semelhante ao mundo da obra original, também tomando cuidado para não tocar nos outros. Neste momento, o vasto mundo entrou na contagem regressiva para a destruição. Season olhou para Majin Buu, sabendo que eles não poderiam se tocar, e imediatamente acenou com o braço para criar um escudo de energia translúcido, semelhante a uma tela de água sobre todos. Claro, 2 Buus emitindo uma aura maligna não foram incluídos em sua proteção. Quando este mundo for destruído, esses Evil Buus também serão destruídos. Vamos deixar este mundo primeiro e eu os enviarei de volta aos seus respectivos mundos mais tarde. Os Buus restantes assentiram ansiosamente, então Temporada e Tempo acenaram um para o outro e usaram seus poderes divinos para atravessar a barreira deste mundo. Quando chegaram à área fora do mundo, onde o grande demônio general impôs a lei de prisão, os 2 especialistas do reino divino do 5º nível trabalharam juntos para quebrar facilmente a lei. Enquanto o mundo atrás deles entrava em destruição, uma cena impressionante semelhante a uma explosão cósmica se desenrolou em todo o mundo. Season End Time não hesitou por um momento. Com a energia aterrorizante avançando em direção a eles, eles perfuraram camadas e mais camadas de barreiras dimensionais com Voshos, chegando à extensão ilimitada do cosmos. Depois de seguir as instruções do time King e encontrar seu destino, eles se viraram e atacaram um dos multiversos. Com ondas ondulantes se espalhando como água, a Temporada e o Tempo entraram no Universo 5, onde o planeta Ongshan estava localizado. Uau, este é o universo em que vivo, exclamou Majin Buu alegremente após entrar no Universo 5. Season olhou para ele e liberou todos os outros Buus antes de remover os escudos de energia de seus corpos. Ela se virou e olhou para Time com seus olhos brilhantes e estrelados. Vou levar este clone do grande deus demônio para o planeta Ongshan. Ora, você leva os outros clones de volta aos seus respectivos mundos. O Tempo acenou com a cabeça e rapidamente pegou um dos Buus e passou pelo mundo. Se você quiser voltar para o seu mundo, fique aqui e espere, disse Season aos outros Buus. Então ela se virou para o gordinho Majin Buu e disse, estamos indo para o planeta Ongshan. Você também vai para o planeta Ongshan? Eu posso voltar sozinho. O rosto deslumbrante de Season floresceu em um sorriso. Está a caminho. Acontece que tenho outras coisas para fazer no planeta Ongshan. O que você precisa fazer no planeta Ongshan? Posso ajudá-lo a transmitir a mensagem? Hehe, não há necessidade. Parece um assunto muito importante se a mensagem não puder ser transmitida. Majin Buu parecia ter visto através disso à primeira vista. Recebi ordens do time King-sama para convidar o senhor do planeta Ongshan, Xiaya, e uma pessoa chamada Lazuli para o Reino do Tempo. Season não escondeu seu propósito e o declarou diretamente. Rei do Tempo, Reino do Tempo. Ah, eu me lembro agora. Time King que você mencionou é aquela mulher que se parece muito com Lazuli. Ela é realmente poderosa. Majin Buu chupou o dedo por um momento antes de finalmente se lembrar. Não é Time King a mulher de cabelos dourados que apareceu após o torneio Zeno? Até Zeno tinha medo dela. E agora ela está convidando Xiaya e Lazuli para o Reino do Tempo. Parece Lazuli? A Temporada ficou pasma. Eu te levo lá. Com a transmissão instantânea, podemos chegar lá rapidamente.
Depois de aprender sobre seu propósito, Majin Buu tinha um grande sorriso no rosto ao se oferecer para usar a transmissão instantânea para levá-la ao planeta Ongshan. Season sabia o que era transmissão instantânea e não se opôs. Majin Buu fez alguns barulhos estranhos e usou a transmissão instantânea para levar Season embora, desaparecendo no universo. Do outro lado, numa galáxia distante, o planeta Ongshan, as estrelas brilhantes pareciam bolas de fogo eternamente ardentes, e infinitos raios de luz com uma névoa suave iluminavam toda a galáxia. Perto da órbita do planeta Ongshan, havia 2 planetas orbitando silenciosamente, o planeta Meishan, azul gelo, e o planeta Yedola, verde esmeralda, que juntos formavam um sistema binário. O Sol acabava de nascer no horizonte, aquecendo a Terra com seus raios. Era a época do renascimento e neste momento, várias flores no pátio, becos e jardins desabrochavam em toda a sua glória, competindo entre si em suas lindas e vibrantes cores. No pequeno pátio da residência de Xiaya, 2 figuras apareceram de repente sem aviso prévio. Esta é a casa de Xiaya. Vou bater na porta, disse Majin Buu. Depois se aproximou rapidamente e tocou a campainha. Não muito tempo depois, passos puderam ser ouvidos dentro da casa. A porta se abriu, revelando Mei Fei de pijama com olhos sonolentos. Buu, você finalmente voltou. Vendo que era Majin Buu na porta, Mei Fei ficou lúcido e puxou a carne macia de sua barriga. Hehe, Mei Fei, estou de volta, respondeu Majin Buu, sorrindo. Ei, quem é a pessoa atrás de você? Uau, ela é tão linda! Ao notar Season atrás de Buu, os olhos brilhantes de Mei Fei foram imediatamente atraídos para ela. Parecia haver uma aura invisível ao seu redor que cativou Mei Fei. Capítulo 900. Vasto mundo. Meu nome é Temporada. Vim convidar o Sr. Xiaya e a Senhorita Lazuli sob as ordens do time King-sama. Season sorriu e falou gentilmente, pois já havia notado que a garota à sua frente era um deus da destruição. Sob as ordens do Rei do Tempo? Mei Fei ficou surpreso. Depois de se tornar deus da destruição, ela deixou de ser ninguém e entendeu muito bem o significado representado pelo time King. Ao saber que a visitante havia vindo por ordem do Rei do Tempo, ela imediatamente a convidou para entrar e correu apressadamente para a sala interna com o som de seus chinelos arrastando. Ela empurrou a porta do quarto dos pais e gritou, pai, alguém está aqui para ver você. Ela foi enviada pelo Rei do Tempo. No entanto, a cena dentro da sala fez o olhar de Mei Fei parar no ar e sua expressão congelou. Ah, desculpe. Eu não vi nada. Seu pirralho, eu não te disse para sempre bater antes de entrar? A voz irritada de Xiaya veio de dentro da sala. Embora Mei Fei fosse filha deles, perturbar o sono matinal não era facilmente perdoável. Se ela visse alguma cena que não pudesse ser descrita, seria muito embaraçoso. Depois de constituir família própria, Xian e Xili se mudaram daqui, deixando apenas Mei Fei, que apesar de já adulta, ainda morava com os pais. Isso fez com que Xiaya e Maier se sentissem desconfortáveis à noite e insistiram para que ela se mudasse, mas ela recusou teimosamente. Esta criança às vezes era muito apegada à família. Revirando os olhos e fingindo não ter visto a cena na sala, Mei Fei saiu da sala com um sorriso. Pai, ela é subordinada do time King. Você deve se levantar rapidamente. Enquanto estava na porta, ela inclinou a cabeça e acrescentou. E pai, por favor, tenha mais cuidado. Sua filha ainda está em casa, então mantenha algumas coisas com moderação. Ela deve ter visto algo que não deveria. Mei Fei, espere. Antes que Xiaya pudesse falar, sua mãe Myers gritou de raiva. Mei Fei imediatamente mostrou a língua e fugiu. Você viu? Ela está se tornando cada vez mais indisciplinada. Ela não se parece em nada com uma garota. O peito de Myers subia e descia, seu corpo exibindo curvas graciosas, sua pele clara tingida com um toque de vermelho. Schilling arrumou o cabelo solto e revirou os olhos para Myers. Não é porque ela herdou de você? Mei Fei e Myers são como se tivessem sido esculpidos no mesmo molde. Ter uma filha dessa idade em casa é realmente inconveniente, murmurou Xiaya. Mei Fei já estava em idade de casar e não era apropriado que ela continuasse morando com eles. Ele se perguntou se deveria mandá-la para o universo 1, caso contrário seria difícil para eles terem uma vida normal de casados. Apresse-se e levante-se. Não deixe o convidado esperar. Eu me pergunto por que o Rei do Tempo enviou alguém. Pensando no poderoso e misterioso Rei do Tempo que abalou o passado e o presente, o coração de Xiaya estremeceu. Ele rapidamente se levantou com Schilling e Myers, vestiu-se adequadamente e foi para a sala. Neste momento, Season estava sentado em silêncio na sala, esperando. Mei Fei estava servindo frutas e sobremesas para ela. Quando ela viu Xiaya e outros chegarem, ela piscou maliciosamente para eles e correu para o lado. Parecia que ela havia chateado os pais hoje, então seria melhor ela ficar longe por enquanto. Você deve ser o Sr. Xiaya. No pico do 4º nível do Reino Divino, você não está longe do 5º nível. Season continuou balançando a cabeça enquanto olhava para Xiaya. Posso saber qual deus você é e quais instruções o time King-sama tem? No momento em que colocou os olhos em Season, ele sentiu uma sensação familiar semelhante a enfrentar o grande sacerdote, um sentimento de supressão natural presente apenas em seu nível de deuses e rapidamente deduziu que Season era um poderoso especialista no 5º nível do Reino Divino. Como resultado, o tom de Xiaya tornou-se extremamente educado. Eu sou o deus das estações do Reino do Tempo. Vim ao planeta Ongshan sob as ordens do time King-sama para convidar você e a senhorita Lazuli para o time Helm. Posso perguntar onde está a senhorita Lazuli?
Temos que partir o mais rápido possível, disse Season. Eu e Lazuli indo para o Reino do Tempo? Chiaya ficou surpreso que o Rei do Tempo convidasse ele e Lazuli para o Reino do Tempo. Parecia que Lazuli realmente tinha alguma conexão desconhecida com o Rei do Tempo. Ela não apenas recebeu tratamento preferencial do Rei do Universo, mas agora estava sendo convidada pelo Rei do Tempo. Falando nisso, mesmo sendo o Deus do Tempo, ele nunca esteve no Reino do Tempo. Então, ele imediatamente sussurrou para Shilin e pediu que ela encontrasse Lazuli. Por favor, espere um momento, senhorita Season. Enviei alguém para convidar Lazuli. Season assentiu levemente e sentou-se na sala esperando. Posso perguntar por que o time King-sama nos convidou? Chiaya hesitou por um momento antes de perguntar. A bela mulher balançou a cabeça e disse com voz agradável, não sei os detalhes específicos. Time King-sama acabou de me ordenar que convidasse vocês dois. Chiaya assentiu e perguntou curiosamente. Existem muitos especialistas como você no 5º nível do Reino Divino no Reino do Tempo? Chiaya sempre teve curiosidade sobre o Reino do Tempo, que está envolto em mistério. A maior dúvida que ele tinha era quantos especialistas havia no Reino do Tempo. O Reino do Tempo é responsável por todas as dimensões do espaço-tempo e tem numerosos supremos Kai do Tempo e Deus do Tempo. Desde o seu início, inúmeras eras se passaram, e o número de especialistas no Reino do Tempo é definitivamente muito maior do que todo o multiverso combinado. Coincidentemente, Chiaya está atualmente em um gargalo em sua descoberta, e a mulher à sua frente, como especialista no 5º nível do Reino dos Deuses, pode responder a muitas de suas perguntas. Season poderia responder a essa pergunta dele. Seu cabelo prateado tremulava levemente e seus olhos perfeitos, como os de Chiaya, olhavam para ele enquanto sua voz etérea soava. Estou de fato no 5º nível do Reino dos Deuses. No Reino do Tempo, há um total de 9 especialistas acima do 4º nível do Reino Divino. O Rei do Tempo Sama e o Oficial do Grande Céu Sama são ambos seres supremos no Reino do Rei Divino, eternos e onipotentes, com poder que superem muito do 5º nível do Reino Divino. Abaixo deles está o grande deus demônio Bull, e meu companheiro Time e eu estamos classificados no 2º nível. E mais abaixo estão os 4 poderosos deuses da vida, morte, destino e destruição, cada um responsável por um canto do tempo. Season explicou detalhadamente os assuntos do Reino do Tempo. Quanto mais Chiaya aprendia sobre o poder do Reino do Tempo, mais ele ficava fascinado por ele. Afinal, além do grande deus dragão Zalama, o Reino do Dragão só tinha o deus dragão de 1 estrela, o deus dragão de 2 estrelas e o deus dragão de 3 estrelas, 3 especialistas no 5º nível do Reino Divino. No entanto, Time Helm tinha um total de 7, sem incluir Time King e Great Heaven Official. Oficial do Grande Céu está na verdade acima do Reino Divino. Não é de admirar que ela tenha conseguido suprimir facilmente o Palácio do Rei dos Espíritos. Que tipo de reino é esse que pode derrubar as leis? Para Chiaya, que ainda não havia alcançado o 5º nível do Reino dos Deuses, o reino acima do Reino dos Deuses era como um mito, e ele só podia ansiar por isso. Chiaya já havia encontrado o grande deus demônio Bull no Palácio do Rei dos Espíritos, e ele era um personagem muito feroz. A figura verde que lutou contra o grande sacerdote até a paralisação foi mais tarde engolida inteira pelo grande deus demônio Bull, mostrando que embora a força do grande deus demônio estivesse apenas no 5º nível do Reino dos Deuses, provavelmente era maior do que a da maioria do 5º nível. Especialistas do Reino Divino de nível superior. De acordo com a bela mulher à sua frente, o grande deus demônio era altamente respeitado no Reino do Tempo, e ela mesma, junto com outro deus chamado Tempo, estavam logo abaixo do grande deus demônio, como 2 polos dividindo as leis do tempo, e abaixo deles estão 4 outros especialistas poderosos no 5º nível do Reino dos Deuses. Vida, morte, destino e destruição. O ciclo ilusório de nascimento e morte é como os 4 símbolos, representando diferentes aspectos das leis do tempo sob várias perspectivas, muito parecido com a jornada da vida humana. Isso deu a Chiaya uma compreensão aproximada da estrutura do Reino do Tempo. Time King é o líder de todo o Time Helm, enquanto o Great Heaven Official controla o tempo em sua totalidade. Abaixo deles estão a estação e o tempo, responsáveis pelos 2 lados do tempo, e os 4 símbolos que governam o ciclo ilusório de vida e morte no espaço-tempo. Depois disso vem o grande deus demônio Bull, que vaga do lado de fora. Se até mesmo o sistema de gerenciamento do Reino do Tempo é tão robusto, eu me pergunto que tipo de estrutura o Reino dos Anjos, que dizem ser ainda mais misterioso do que o Reino do Tempo, teria. Quanto mais Chiaya entendia, menos ele sentia que sabia sobre o Dragon Ball World. Afinal, a trama de Dragon Ball com a qual ele teve contato pela primeira vez limitava-se apenas à área norte do sistema Via Láctea, um pequeno canto do universo. Mesmo quando o Deus da Destruição e os anjos apareceram mais tarde, apenas expandiu ligeiramente o alcance, pois ainda havia incontáveis mundos vastos e imensos fora do multiverso. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.